Foi? Olá! Olá, paz do Senhor, igreja. Boa noite. Boa noite para você que está entrando aí agora. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor alcance teu coração nessa noite. Amém? Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Você que está chegando do trabalho também, você que está no ônibus voltando para casa, você que está chegando em casa nesse momento do trabalho, que a paz do Senhor, a paz de Cristo possa alcançar aí o teu coração nessa noite. Amém? Que essa live hoje seja cheia da presença de Deus. Amém? De tal forma que vocês que estão aí em casa, que a sua família, que a sua casa possam ser alcançadas também pela presença de Jesus. Amém? Que esse seja o nosso principal e maior objetivo, que esse seja o nosso maior propósito nessa noite. Buscar a presença de Jesus, porque somente a presença do nosso Deus é capaz de transformar qualquer ambiente, é capaz de transformar qualquer situação. Amém? E a palavra de Deus fala que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Onde Jesus estava, por onde Jesus caminhava, tudo era mudado, tudo era transformado. Ou seja, os cegos voltavam a enxergar, o paralítico, o coxo voltava a andar, a mulher que era estéril, gerava, dava luz, e tudo porque a presença de Jesus, ela tem esse poder, de transformar qualquer situação, qualquer ambiente. A presença de Jesus, ela muda qualquer situação. E eu creio que a presença de Jesus também pode mudar essa situação na qual nós estamos vivendo hoje, esse quadro de pandemia que o mundo, que nós estamos enfrentando. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível nas nossas vidas. O nosso Deus é poderoso para mudar essa situação, onde muitas pessoas, por conta desse vírus, estão sendo dizimadas, suas vidas estão sendo dizimadas, suas vidas estão sendo ceifadas. Muito pai de família que está indo buscar, não está podendo sair, não está podendo trabalhar, está perdendo seu emprego. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Então que hoje você possa ter consciência disso, sabe? Da importância de buscarmos a presença de Deus. Que você possa ter consciência de que a presença de Jesus é capaz de transformar o quadro a qual nós estamos enfrentando hoje. Somente a presença de Jesus pode mudar as nossas vidas. Então que você possa aí nesse momento, tirar um momento para você poder adorar Jesus, ter um pouquinho mais de intimidade com Ele, Fala com Ele aí, onde você estiver, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele ouve a oração da igreja, o Senhor, Ele ouve o clamor daqueles que clamam a Ele em espírito e em verdade. Então que nessa noite, nesse momento de louvor, nesse momento de adoração, a qual nós vamos fazer aqui, você possa se render diante da presença de Jesus. Que você possa abrir o teu coração nessa noite para Ele. Amém? Que o Senhor possa falar o teu coração através desses louvores. E tenha fé, sabe? Tenha fé que tudo vai mudar. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que fala que nós temos que viver pela fé e não pela vista. Ou seja, se nós pararmos para olhar a situação que nós estamos vivendo hoje, fica difícil, Fica muito difícil. Muitas notícias que chegam aos nossos ouvidos. Quando você liga a televisão, você só ouve notícia ruim, E viver pela fé, é a gente confiar em Deus. É a gente saber que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas.
nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que pensamos, do que esperamos. Somente o nosso Deus. Então tenha fé e confie que o Senhor irá agir aí na tua casa, hoje também, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor se manifeste aí na tua casa, nessa noite. Amém? Queria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos e elevasse a Deus, né, em oração. Começasse a agradecer a Deus pela tua vida. Amém? Agradece a Ele pela tua vida. Agradece a Ele pela vida da tua família. Porque o Senhor tem nos guardado, né? A palavra de Deus fala que se Ele não guardar, né, em vão será a nossa vigilância. Porque é o Senhor que guarda, né? É o Senhor que protege. É o Senhor que livra de todo mal. É somente Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Deus, pela Tua presença. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Esse é o nosso propósito, Pai. Buscar pela Tua face, buscar pela Tua presença, Pai. E que através dessa live, Jesus, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas no poder que há no Teu nome, Pai. Porque o Teu nome, Jesus, transforma, o Teu nome cura, o Teu nome liberta, o Teu nome, Senhor, traz calma. No poder do Teu nome, Senhor, há refrigério para a nossa alma, Pai. Por isso, Jesus, nessa noite, nós estamos clamando aqui, Senhor, como igreja. E nós queremos declarar, Deus, declarar a Tua soberania, declarar a Tua santidade, Pai. Declarar que Tu és santo, que Tu és exaltado, Senhor. Seja adorado, Senhor, em nosso meio nessa noite. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença, sabendo que Tu há de fazer uma mudança em nossas vidas, sabendo que Tu há de curar, Deus, que Tu há de transformar corações nessa noite, Pai. Eu creio na Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com cântico. Ô Espírito Santo de Deus, adore comigo se você souber esse cântico, amém? Te adoramos, Pai, te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e que também não sou. Sim, Deus, eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero
aí entrando possa sentir a presença de Jesus nessa noite, que você possa clamar a Ele, porque com certeza Ele vai ouvir o teu clamor nessa noite. Amém? Que a presença de Jesus não venha faltar neste lugar. Amém? Continuemos a adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Romanos 14:11 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Porque o Senhor é o Rei das nações. Amém? Ele é poderoso. O reino está nas mãos dele. Amém? Vamos continuar adorando a Deus. O Espírito Santo de Deus. Aleluia, adore comigo. Oh Jesus, te adoramos nessa noite. Se manifeste aqui, Deus. Os reinos se abalam, os povos
bendizemos nessa noite, Espírito Santo. Te bendizemos, Espírito Santo, porque Tu és fiel. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Vamos adorar a Jesus com mais um cântico. Amém. Que seja bênção na tua vida. Amém. Nós, como igreja, estamos ansiando pela presença de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja que está apaixonada, espera pela vinda do Senhor. Amém. Oh Espírito Santo de Deus, adora Ele aí na tua casa. Aleluia. Vamos adorar a Ele. Oh Jesus.
Nós teremos também a palavra que será falada agora, nesse momento. Que Deus possa continuar falando ao teu coração através da boca, da vida do nosso Bispo Robson, amém? E assim nós agradecemos a nossa oportunidade. Fique na paz do Senhor, amém? Aleluia. Posso falar? Não gostou? Falou demais pra Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Deus seja louvado no nosso meio. Deixa eu melhorar aqui. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. É ao vivo e a cores, meus amados. Estamos melhorando aqui. Vai dar tudo certo. Nós queremos compartilhar com os amados uma palavra que se encontra aqui no do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do verso 50 até o 53. É sempre bom pensarmos na forma que Deus quer agir, né? Me dê um pouquinho d'água, gente. Na forma de Deus agir. Daquela lá. Está sem gelo. Na forma de Deus agir. Ele está sempre produzindo no coração daquele que ele quer usar potencial. Está sempre preparando os seus para aquilo que é o seu propósito. E não foi diferente com Davi, né? Ele prepara Davi, né, em ambiente oculto. Deus sempre faz isso, né? Ele priva os seus de muitas coisas e de muitas pessoas para que ele possa realizar aquilo que é o seu propósito. E ele privou Davi de muitas coisas, e com certeza cada uma das pessoas que Deus chama, ele priva. E dentro dessa privacidade é que ele treina. É dentro desse ambiente oculto que ele treina. E foi isso que ele fez com Davi, né? Treinou Davi enquanto Davi estava dentro das suas atividades. Mesmo dentro da vida diária de uma pessoa, Deus pode treinar essa pessoa. Eu sempre digo que nós temos que estar atentos, porque Deus está sempre se aproveitando dos nossos hábitos diários, claro que nossos hábitos saudáveis, né? Para nos treinar. Ele faz isso com Davi. Davi era um homem do campo, cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, e Deus se aproveita dessa ambiência para treiná-lo. É claro que o treinamento de Deus está intimamente ligado a combates, a ambiente de guerra, e é necessário que o homem e a mulher de Deus entenda isso. Então Deus aproveita-se daquele lugar em que Davi se encontrava para criar uma atmosfera, né, para o treinamento do moço. E apareceram um leão, apareceu um urso, mas com o aparecimento desses animais, apareceu também a firme convicção no coração de Davi que ele tinha um chamado e que Deus queria fazer algo de especial através da vida dele. É essa percepção que precisamos ter. Quando nós estivermos dentro de uma situação adversa, temos essa percepção de que Deus tem algo para fazer através da nossa vida. Não ficarmos questionando por quê, mas para quê. Deus tem algo para fazer através de nós. Com certeza Davi teve toda essa percepção e pôde aproveitar muito bem, uma certa ocasião, muito bem o que Deus fez na sua vida. Uma certa ocasião, eu via dentro da igreja as pessoas falando em tempo de igreja. Um tem 10, outro tem 20, o outro está aqui a chave. Um tem 10, o outro tem 20, o outro tem 30, não importa quanto tempo a pessoa tem na igreja. A pergunta que fica é: você tem aproveitado esse tempo que você tem na igreja? Porque não adianta
ter muito tempo na igreja, mas pouco tempo de experiência com Deus. O que vai validar o tempo que eu tenho na igreja, o tempo que eu sou cristão, o tempo que eu me dedico à obra de Deus, é como eu estou aproveitando esse tempo. Você vê que Samuel, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, chega à casa de Jessé e ele encontra um único homem aproveitando o tempo para ser uma pessoa ativa e não passiva. Samuel chega e encontra 7 homens dentro de casa, mas Davi estava trabalhando. Então, sempre que nós estivermos ativos dentro daquilo que é lícito, é claro, Deus vai gerar potencial em nossas vidas. Deus está procurando, eu já falei em outro vídeo e quero repetir, Deus está procurando pessoas ocupadas para se ocuparem daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, Deus tem esse firme propósito de gerar potencial para que o potencial possa dar a essa pessoa um bom desempenho dentro daquilo que Deus tem preparado para ele. Então, Davi tinha o potencial e com isso ele pôde desempenhar aquilo que Deus colocara em sua mão para realizar. Um desafio muito grande, e tudo aquilo que Deus tem para o homem é sempre maior que o homem. Senão, eu sempre digo que se Deus colocar uma obra que o homem pode fazer sozinho, Deus não está nesse negócio. Deus só chama os seus para impossíveis. Por quê? Para maltratar os seus? Não, para mostrar que Ele é Deus e que Ele é com cada um de nós. Foi isso que Ele fez com Davi. Davi não tinha condições humanas, físicas, para enfrentar aquele gigante. Aquela batalha realmente era impossível para ele. Se o exército inteiro estava se sentindo impossibilitado, impotente diante daquela situação, quanto mais Davi, um simples pastor do campo, que nunca, com certeza, pegara numa espada para lutar. Ele não tinha aquele estilo de vida comum de um soldado. Ele era homem do campo, estava cuidando de animais. Os seus irmãos eram soldados e mesmo sendo soldados, se sentiram impotentes diante de tanta pressão que o exército filisteu, junto com o seu guerreiro, o seu guerreiro principal, chamado Golias, estavam fazendo. O verso 11 do capítulo 17 diz que eles estavam temerosos, inclusive o rei Saul. Mas Deus sempre tem alguém com potencial, para desempenhar aquilo que é necessário para que seu nome seja glorificado, conhecido e os inimigos sejam destruídos. É o que vai acontecer, está acontecendo no nosso país. Tem pessoas no nosso país, falando aqui com questão do governamental, com potencial para dar um fim nesse mal que tem assolado não só nessa terra, mas muitos países da terra. Esse mal tem um fim, tem um dia contado para ele acabar. Eu estou com a firme certeza no meu coração que domingo passado, que nós fizemos um jejum, a igreja do Senhor fez um jejum, se consagrando, esse mal começou a ser dissipado. Claro que alguns querem tirar proveito disso, para as suas próprias conveniências. Mas vamos aqui, o capítulo 17, verso 50 ao 53. O capítulo tem 58 versículos, eu não quero ler todo o capítulo, que é para nós ganharmos tempo. Verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e aí o texto vai explicando como ele prevaleceu. Não foi com uma espada, não foi do jeito que Saul queria, não foi da forma convencional, porque Deus nunca usa formas convencionais para usar os seus. Então nós temos que estar atentos. Deus vai sempre usar um meio inusitado, diferente, para que as pessoas percebam que há uma atuação de Deus através dos seus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, foi uma única pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O texto é bem explicativo. Verso 51. Por isso correu Davi e se pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Davi era prevenido. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os
é um contraponto, né, queridos? Eles confiavam em um homem. Davi confiava no Deus de todos os homens. É bem diferente isso, né? Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom, cidades filisteias, né? Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Você vê que o primeiro capítulo dessa guerra foi tremendamente trágica, emocionalmente falando, né? Eles ficaram amedrontados, mas chegou uma pessoa com o coração cheio de potencial, né? E que desempenhou bem aquilo que Deus lhe mandara fazer, aquilo que Deus colocara no seu coração. Deus tem dado potencial para todos nós, mas se não houver o nosso desempenho, o nosso envolvimento, esse potencial ele vai sendo esquecido, né? Menosprezado. É como se uma pessoa tivesse uma barra de ouro, e uma certa ocasião eu contei aqui na igreja, na nossa igreja, sobre um homem, né, que tinha uma casa muito velha, né, e com uma porta que batia sempre que o vento, e era um lugar que ventava muito, o vento batia, aquela porta ficava batendo todo dia, atrapalhando o sono, atrapalhando as atividades diárias daquela família. E um viajante passou ali e, vendo a aflição daquela família, aquele incômodo que aquela porta produzia por conta do vento estar batendo nela, ele pegou uma barra de ouro e jogou na mão, uma barra de ouro com mais de 1 quilo, 3 ou 4 quilos. Ele jogou aquela barra de ouro na mão daquele homem, falou: resolve a sua vida. E aquele homem pegou aquela barra de ouro e passou a escorar a porta. E a porta nunca mais bateu, eles dormiram, mas só que eles não entenderam que Deus estava dando a eles, através daquele homem, muito além do que eles precisavam. E muitas vezes, por não saber usar o que Deus tem nos dado, a gente usa de forma diminuta, de forma limitada. Aquela barra de ouro era para ser vendida e eles construírem uma grande casa confortável para toda a família, mas eles não entenderam. Eles pensaram que aquela barra de ouro era para escorar a porta, para que o vento não ficasse batendo, açoitando aquela porta e deixando aquela família sem sono. Muitas vezes é assim na vida do homem. O homem recebe o potencial, mas não tem o entendimento correto para fazer o uso daquilo que Deus está colocando em suas mãos. Todos nós, né, o povo de Deus, todos nós somos capacitados. Eu estava vendo aqui minha nora louvar, a diaconisa Ariana e o meu filho, o presbítero Leone. Eles têm um potencial que eu não tenho, louvar. Eu gosto de louvar, mas fico quieto, que acho que é o melhor que eu faço. Né? Mas eles têm esse potencial para adorar a Deus. Isso é muito bom. Sempre soma, o potencial que Deus coloca em cada um de nós, sempre soma para o corpo. Foi o que aconteceu com Davi aqui. O seu potencial somou para todo o exército. Não somente para todo o exército, somou para a nação. Porque a nação estava sendo envergonhada. Havia a possibilidade da nação ser tomada pelos filisteus, um povo perverso. Segundo alguns dizem, eles foram os primeiros a dominar o aço, o ferro, né? E com isso eles construíram espadas. Com isso o material bélico deles era um material bélico diferenciado por conta deles terem esse domínio sobre o ferro. Então, queridos, Deus está dizendo para você que nessa noite, ainda que pareça que você não tem potencial, você tem. Uma certa ocasião alguém me contou que aqui numa igreja num bairro próximo, um irmão levita, muito famoso, veio louvar numa igreja e todo mundo falando com ele, assediando, aquele assédio saudável, né? Querendo conhecer o irmão, conversar, ficar perto, fazer amizade, ok. E ele deram um pedaço de bolo a ele.
E ele gostou tanto do bolo que ele ficou insistindo em querer saber quem havia feito aquele bolo. Mas as pessoas querendo que ele assinasse o CD, que ele conversasse a respeito do seu ministério. Não, foi uma irmã ali. Ele insistiu tanto que tiveram que trazer a irmã até ele. E ele agradeceu muito àquela irmã por aquela contribuição que ela dera na sua vida e para a igreja. Então, por mais que pareça que aquilo que temos como potencial é algo insignificativo, não. Só é insignificativo se nós deixarmos parado. Só é insignificativo se nós não usarmos. Só é insignificativo se nós não abençoarmos vida. Então, Davi aqui, através do seu potencial, ele abençoou a vida emocional dos soldados. Em paralelo a isso, ele abençoou a família dos soldados, porque os soldados não foram mortos. Ele abençoou a reputação do rei de Israel, um homem por nome Saul. Veja quantas coisas maravilhosas aconteceram em meio àquele conflito, em meio àquela guerra. Porque tinha um homem preparado, um homem potencializado por Deus e que teve um bom desempenho dentro daquela guerra. As tuas guerras, elas podem ser vencidas. As tuas guerras, os teus inimigos, eles podem ser abatidos, retirados, expelidos da tua vida. Basta tão somente você descobrir o potencial que você tem. Eu me lembro, queridos, que muitos anos atrás, isso deve ter aí, brincando, mais de 40 anos, eu escrevi uma redação para uma colega de trabalho da minha mãe, uma senhora. E aquela moça tirou nota 10 com aquela redação. Já era Deus preparando o meu punho, preparando a minha mão para eu escrever livros. 40 anos, no momento que eu não estava nem pensando em ser crente, no momento que eu não conhecia Jesus, Deus já estava me preparando e eu já era conhecido dele. Porque mesmo antes de eu ser formado no meu ventre, a Bíblia está dizendo isso, eu já era conhecido por Deus, você já era conhecido por Deus, você, mulher, já era conhecida por Deus, você, meu irmão, já era conhecido por Deus. Então Deus tem colocado potencial em você. É necessário que você descubra para que você tenha um bom desempenho dentro da igreja de Cristo e também na sua vida diária. Você precisa descobrir isso. E às vezes a gente descobre quando alguma coisa nos chama a atenção. E foi o que aconteceu com Davi. Ele chegou no vale de Elá, onde a peleja ia ser travada, e ele se sentiu atraído por aquilo ali, e por conta disso começou a perguntar o que estava acontecendo, e perguntou qual seria a recompensa, e de repente ele já estava lá no campo de batalha sozinho, ele e o Golias. E tudo aquilo que, a partir daquele momento, que ele conversa com Saul e vai em direção ao Golias, tudo que saía da boca de Deus, Deus ia potencializando. Fala aí, meu irmão. Fala aí, minha irmã. Fala coisas boas. Pronuncie a palavra de Deus, porque Deus vai potencializar o que você fala para trazer vitórias para a tua casa, para expelir as doenças da tua casa, para expelir os impedimentos da tua vida, para abrir caminhos. Fala aí, tua boca é profética. Fala aí, tua boca é santa. Fala aí, Deus vai abençoar a tua voz. Em nome de Jesus. E Davi foi falando, e conforme Davi ia falando e avançando, ele ia desmascarando o diabo ali naquele lugar e calando a boca de Golias. Deus te chamou nessa noite para você calar a boca do diabo aí na tua casa. Levanta-se, não fique triste, levanta-se, fala que o diabo vai sair. Eu me lembro aqui daquele filme, O Quarto de Oração. A mulher saiu por lá de fora, resolvida a tirar o diabo da casa dela. Só para fora daqui, usando aqui minhas palavras, para fora daqui. Você tem poder da parte de Deus na tua vida. Tem um potencial celestial acumulado na tua vida. Você tem que descobrir isso. E Davi entendeu que ele era bom na tiradeira, usando aqui uma linguagem brasileira, né? Aquela funda, na realidade aqui na nossa linguagem, era uma tiradeira, né? A moda Israel, né? Eu me lembro que eu era menino e uma vez foi tirar um gancho para fazer uma tiradeira, caiu de cima da árvore, né? Então Davi faz uso daquela arma, uma arma que nem Golias estava esperando que saísse nada dela. Você pode usar
armas insignificantes para o homem, mas se Deus for contigo, Deus potencializa o que está na tua mão. Recebe isso nessa noite. Se você faz comida, se você costura, Deus vai potencializar o que você tem nas mãos para te abençoar e para que você glorifique o nome dele. Bendito seja o nome de Jesus na sua casa, bendito seja o nome do Senhor entre o seu povo, bendito seja o nome do Senhor aí na tua vida, você que está triste, você que está angustiado, você que está angustiada, a tua vida tem jeito. Deus vai tirar esses gigantes da tua vida. Ele não é tão grande como parece, o maior é o que está em nós, diz a Bíblia, do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? E eu quero compartilhar contigo algumas atitudes necessárias e que estavam na vida de Davi. A primeira delas, crie expectativas novas em ambiente de conflito. É necessário que aconteça isso. Crie expectativas novas em ambiente de conflito. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação difícil, a gente fica alimentando, ainda ajudando na proteção, na produção daquele cenário negativo na nossa vida. Davi não. Ele chegou naquele cenário caótico, no mínimo emocionalmente falando, e ele começou a redesenhar tudo ali, dizendo para os soldados a sua predisposição para enfrentar aquele gigante, conversando com Saul a respeito de qual era a sua disposição para enfrentar aquele homem. Então, queridos, crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Às vezes a gente fica alimentando o conflito. Hoje uma pessoa conversou comigo falando sobre um crente, né? Que o crente está insistindo que as coisas vão piorar. As coisas já melhoraram no reino de Deus. O diabo já foi embora, esse vírus já não tem poder sobre nós. Nós precisamos abrir a nossa boca profeticamente e declarar que esse mal já foi embora. Pessoas apavoradas, pessoas pensando no que vai comer, no que vai vestir. A Bíblia está nos afirmando, meus irmãos, para você não andar angustiado, ansioso por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de ti. Abre a tua boca, bota esse mal para fora da tua casa. Abre a tua boca, bota esse mal para fora do teu coração. Abre essa boca e bota esse mal para fora da nossa nação. Você tem potencial para isso, dado por Deus. Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. E às vezes nós estamos num ambiente de conflito e não vai dar certo, realmente não. Na minha vida sempre foi assim. E a gente fica gabrielizando a vida. A gente entra na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre, Gabriela. Para fora das nossas vidas, em nome de Jesus, esse mal. Para fora das nossas vidas, esse espírito do mal, esse espírito de derrota, esse espírito que quer o teu mal, para fora da nossa vida. Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. O versículo 36 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel diz: assim, é Davi fazendo declaração a Saul, assim feria teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Você pode isso. Mas não dá, bispo? Dá. Eu não tenho como? Tem. Deus não falou nada comigo, está falando agora. Vai em frente, você vai vencer isso. Então a primeira atitude necessária e que foi exposta por Davi ali naquele lugar, crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Quantas foram as vezes que isso aconteceu na minha vida? Quantas foram as vezes que aconteceu na vida de muitas pessoas? Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Muitos anos atrás, a casa da minha mãe, o bairro que nós morávamos, a rua foi aterrada. Um bairro praticamente rural, na época. E a rua foi aterrada e as casas ficaram abaixo do nível da rua. E com isso, quando vinham as chuvas, o bairro não tinha uma estrutura urbana, e quando vinham as chuvas, a casa da minha mãe dava água até acima do peito. E lama, e sujeira, e aquela lama mal cheirosa,
E houve um momento que encheu a casa da minha mãe 9 dias consecutivos. Nós colocávamos as coisas para o lado de fora de manhã, o sol bem quente, secava, e de noite vinha as chuvas de novo. Mas Deus, em um determinado momento, Ele deu sabedoria para mim e para minha irmã. E depois que a casa encheu toda, com aquela lama fétida, depois que a água baixou, eu e minha irmã começamos a limpar, tirar aquela lama de dentro da casa, louvando a Deus. Nós criamos uma expectativa nova no ambiente de conflito. Você sabe o que aconteceu? Deus deu um apartamento novo à minha irmã e à minha mãe. O apartamento está pago, num lugar onde naturalmente não chove, a não ser que Deus queira que chova, porque é um lugar alto, não é morro, num lugar nobre, num bairro aqui perto de nós, porque nós criamos expectativas novas no nosso ambiente de conflito. Agora, se nós ficássemos deixando a nossa atenção ser roubada pelo mau cheiro da lama, se nós deixássemos a nossa atenção ser roubada pela sujeira que havia ocupado toda a casa, se nós ficássemos nos ocupando pelos 9 dias consecutivos que as chuvas encheram a casa da minha mãe, nós não teríamos uma expectativa nova ali naquele lugar. E a partir desse momento que nós fizemos isso, as coisas mudaram. E a gente volta a se reportar a Gideão, né? Ele precisava de uma expectativa nova no seu ambiente de conflito. E a partir do momento que ele tomou uma atitude, as coisas começaram a mudar, a semelhança de Davi. Né? No caso de Zaqueu também, né? Ele criou uma expectativa nova no seu ambiente de conflito. E pasmem, o seu ambiente de conflito era a sua ocupação profissional e a sua casa. Esse era o seu ambiente de conflito. Porque na sua casa, e a Bíblia diz lá no capítulo 7, verso 26 de Deuteronômio, para nós tirarmos a injustiça da nossa tenda. O que significa injustiça? Coisas que não são do agrado de Deus, como comprar roubo, né? Ter coisas ilícitas dentro de casa, né? Ser maledicente dentro do lar, são coisas ilícitas diante de Deus, né? Então Zaqueu, quando Jesus falou que ia pousar na casa dele, que convinha pousar na casa dele, mandou ele descer depressa. No verso 8 do capítulo 19 de Lucas, olha o que ele diz. Ele cria uma expectativa nova em seu ambiente de conflito. Olha o que ele diz no verso 8 do capítulo 19 de Lucas. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Faça isso hoje. Mas eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Comece a louvar a Deus. Mas eu não tenho esperança na minha saúde. Comece a louvar a Deus. Mas todo mundo está dizendo que não tem jeito. O seu nome não é todo mundo. Vai em frente, você pode vencer isso. Deus tem te dado potencial, descubra que Ele está aí em você. Assim como Davi descobriu, você pode descobrir isso também na sua vida. Você é forte, você é mais que vencedor. Deus está a teu favor, Deus quer operar na tua vida, Deus quer lutar as tuas guerras, Deus quer municiar a tua mão, para que você possa vencer os gigantes que se levantarem contra a tua vida. Crie expectativas novas em seu ambiente de conflito. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Em segundo lugar, não deixe o medo expor seus argumentos, porque muitas vezes a gente vai dando espaço no nosso ouvir e no nosso coração para o medo. A gente vai deixando o medo ocupar a nossa vida. A gente vai deixando o medo neutralizar nossas atitudes. Foi isso que aconteceu com o exército de Saul. O medo foi neutralizando o potencial deles. Se a gente não usar o nosso potencial, o medo nos usa para a nossa autodestruição. O que estava acontecendo ali? O medo estava usando eles para a autodestruição da imagem militar deles, da imagem como chefe de família,
da imagem como representante de Deus aqui na terra, tudo isso estava sendo eliminado por conta do medo. Mas Deus está te dizendo nessa noite, reage, levanta, dá para você vencer esse negócio, dá para você avançar, dá para essa lágrima ser enxugada, Deus está contigo, não deixe o inimigo te abater, você é mais que vencedor, você foi chamado para vencer, mulher, você foi chamada para ser mais que vencedora, avança. Em terceiro lugar, transforme o ambiente de conflito em ambiente de recompensa. Ali, no Vale de Elá, antes de Davi tomar uma atitude, era um ambiente de conflito, mas ele transformou aquele lugar num ambiente de recompensa. Olha o que diz o verso 49 e 53 de 1 Samuel 17. E Davi, verso 49, e Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre seu rosto em terra. Verso 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e despojaram seus arraiais. Transforme o ambiente de conflito em um ambiente de recompensa. Antes deles lutarem, antes deles exporem o potencial deles, aquilo era um ambiente de conflito. Mas quando o potencial de cada um deles, e principalmente o de Davi, foi exposto, aquele lugar que estava gerando uma série de preocupações no coração deles, se transformou num ambiente de recompensa. Transforme teu casamento num ambiente de recompensa. Transforma esse conflito que você está vivendo com teu filho num ambiente de recompensa. Transforme os conflitos que você está vivendo dentro da tua igreja, dentro do bairro, com teus vizinhos, em um ambiente de recompensa. Tem como fazer isso. Vai depender de se ter a atitude correta, a atitude que glorifica a Deus, a atitude que exalte o nome do Senhor. Pense nisso. Transforme o conflito em ambiente de recompensa. Em quarto lugar, pense a favor do bem coletivo. Porque muitas vezes o homem ou a mulher está dentro de alguma situação adversa e ela perde, ou ele perde essa sensibilidade do bem coletivo. Deus te colocou nessa peleja aí para você abençoar muitos, assim como Davi abençoou muitas pessoas. Deus te colocou, permitiu essa situação na tua vida, para quando você se levantar trazendo muitos. Amém, queridos? Pense a favor do bem coletivo. Verso 47 diz: e saberá, Davi falando, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, queridos? Glorificado seja o nome de Jesus. Pense no bem coletivo. Glória seja dada ao seu nome. Bota um pouquinho aqui para mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu vejo isso também na vida de Moisés. Moisés sobe ao Sinai para receber as tábuas, da lei. Passa 40 anos ali naquele lugar, 40 dias, 40 dias ali naquele lugar, e quando volta, encontra um ambiente de orgia, um ambiente marginalizado. Eles já haviam construído um bezerro de ouro, e começaram a sinalizar para toda a congregação que aquele bezerro de ouro, aquele objeto inanimado, havia tirado todos eles do Egito, maculando toda a obra que Deus fizera a favor deles. E Moisés se entristece a tal ponto que ele perde a cabeça e quebra as tábuas da lei, mostrando para nós que todas as vezes que nós cometemos tais absurdos, nós estamos quebrando o nosso pacto com a palavra perfeita de Deus. Mas olha o que acontece no verso 9 ao 12. Ele pensa no bem coletivo. Olha o que ele diz no verso 9 do capítulo 32 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, este que é povo de dura cerviz. Deus sabia com quem estava lidando.
Agora, pois, deixa-me. Olha a relação que Moisés tinha com Deus. Deus está pedindo a ele, deixa que eu faço. Você me permite fazer isso? Olha como é que Deus é bom, olha como é que Deus dá espaço na presença dele para os fiéis, para os retos, para os íntegros, não é para qualquer um. E Moisés estava nessa categoria diferenciada. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E Moisés não pensa só em si. Deus podia matar toda aquela gente e a partir de Moisés construir a nação novamente. Agora entra essa sensibilidade coletiva de Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus. Apesar dele ter espaço, na presença de Deus, ele é protocolar, ele sabe entrar na presença de Deus, ele sabe como pedir, ele não é abusado, usando uma linguagem aqui nossa, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, o Senhor que, por que se acendeu o teu furor contra teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar, ele usou uma argumentação tremendamente bem elaborada, era um homem de conhecimento, um homem que conhecia leis, um homem bem articulado. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Ele bota na mão de Deus toda essa responsabilidade de forma correta, é claro, porque ele pensava no bem coletivo, ele pensava a favor do bem coletivo, e nós precisamos ter essa sensibilidade. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não pensa como corpo. Nós estamos na igreja e a gente só pensa na nossa congregação. E às vezes tem um irmão que precisa de uma palavra. Eu tenho uma aliança com alguns pastores aqui de perto e nós temos esse princípio. Estamos ajudando um ao outro. Eu participo do CEMIN, o Conselho de Pastores aqui de Nova Iguaçu, nós temos esse princípio. Eu participo do COMERGE, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, nós temos esse princípio. Lá no Conselho de Pastores do Estado do Rio sempre se diz o seguinte, que aquilo que nos une é bem maior do que aquilo que nos separa, e é verdade. E quem nos une é Jesus de Nazaré. Pense a favor do bem coletivo. Moisés faz isso. Em quinto lugar, faça notória a sua disponibilidade. Porque não adianta Deus estar te dando uma oportunidade para você vencer suas guerras, mas você não está se disponibilizando. Olha o verso 46 o que nos diz. Hoje mesmo, Davi falando, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às feras da terra, e toda a terra toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele agora já sai da congregação para algo universal. Olha como é que a visão de Davi se estende. Primeiro ele fala da congregação dos santos, de Israel, e depois ele expõe a grandeza de Deus ainda mais. Isaías capítulo 6, verso 8 diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Torna notória a tua disponibilidade. Tem alguma coisa para você fazer para Deus? Tem alguma coisa para você fazer na casa de Deus? Na casa de Deus é lugar de ocupação de ocupados. Tem alguma coisa para você fazer na casa de Deus? Mas eu não sei louvar. Na casa de Deus, nem todo mundo louva, mas todo mundo pode trabalhar. Mas eu não sei pregar. Nem todo mundo prega na casa de Deus, mas tem serviço para todo mundo. Venha para a casa de Deus. Jesus está te chamando nessa noite. Venha ser uma pessoa diferenciada na presença de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e já tem colocado coisas grandes no teu coração. Basta tão somente você descobrir, porque Davi assim o fez. Quando a gente olha para o livro de Ruth,
a gente encontra a disponibilidade de Boaz, né? Ele se interessou de forma total pela situação de Ruth. A situação social, né? A situação conjugal, a situação financeira, porque ela estava em falência, querendo ou não, né? Chegaram falidas ali em Belém, e Boaz se disponibilizou para tratar de todas essas áreas, inclusive casando com Ruth. É bem comum as pessoas se afastarem daqueles que estão com algum tipo de dificuldade, né? Mas Boaz, por ser um homem íntegro, um príncipe de Judá, ele não agiu dessa forma. E com isso, ele alcançou o coração daquela mulher, e aquela mulher alcançou o favor de Deus através daquele homem. Que coisa gloriosa! Bendito seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, use seu potencial para impulsionar o desempenho de outros. Teve uma experiência aqui na minha igreja, eu sempre conto isso aqui, foi marcante para nós. Como eu falei num outro vídeo, o terreno da nossa igreja era muito acidentado, né? Muita lama, e foi muito difícil, né? Então nós soubemos de um homem que tinha experiência com esse tipo de terreno. E ele veio aqui, um homem velho, e eu posso te confessar que eu não levei fé naquele homem. Eu falei, não vai aguentar fazer nada aqui. E para piorar, na minha visão, né, que eu tive de imediato, ele trouxe uma pá de ferro, toda de ferro, uma pá pesada. E eu mostrei o serviço a ele, ó, está desbarrancando tudo, nós não estamos conseguindo. E ele falou, isso aí é mole. De imediato ele teve uma visão positiva da situação. E foi pedindo madeira, foi escorando dali, escorando daqui, e de repente o potencial daquele homem foi impulsionando o nosso desempenho. E todos nós cobramos força e começamos a investir também naquilo que ele estava fazendo. E ele ficou trabalhando aqui um bom tempo, porque ele usou o seu potencial para impulsionar o desempenho de outros, né? Olha o que diz o verso 52. 1 Samuel 17, 52 diz, então os homens de Israel e Judá se levantaram, depois que Davi, né, impulsionou o potencial deles com aquela atitude de coragem e ousadia dele. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Use seu potencial para impulsionar o desempenho de outros. Eu vejo isso também, estou quase encerrando, na vida dos discípulos de Jesus, no capítulo 5 de Lucas. Use seu potencial para impulsionar o desempenho de outros. Eles passaram toda a noite pescando, não conseguiram pescar nada, mas quando eles receberam uma palavra que vinha da boca de Jesus, né, direcionando eles, olha o que diz o verso 5 do capítulo 5 de Lucas. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, não adianta ficar só no falar, tem que ter atitude, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Agora olha como é que eles impulsionam o desempenho de outros. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Impulsione o desempenho de outro. Você pode fazer isso. Dê uma forcinha a alguém, motive alguém. Não leve palavra de desânimo para ninguém, porque o desânimo que uma pessoa lança sobre o outro, vai vir sobre ela também, porque tudo aquilo que eu semeio, acabo colhendo também na minha vida. Se eu semeio ódio por uma pessoa, eu vou ser uma pessoa insuportável em algum momento da minha vida, e Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós semeemos aquilo que é bom, aquilo que faz, aquilo que traz alegria às pessoas e glória para Deus. Algumas verdades aqui para a gente encerrar. O nosso culto da conquista, eu esqueci de falar, hoje é o nosso culto da conquista, e no nosso culto da conquista a gente tem o hábito, por enquanto,
de nossas ministrações terem apenas 30 minutos. Eu já estou passando um pouquinho, mas em condições normais as nossas mensagens de quarta-feira, elas têm 30 minutos. Algumas verdades para a gente encerrar aqui. A primeira delas, não é o que falam de você, mas o que Deus fez em você. Não é o que falam de você, mas o que Deus fez em você. Eliabe, irmão de Davi, falou algo, né? Mas o que prevaleceu foi o que Deus fez em Davi. No verso 28, olha o que diz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Não é o que falam de você, mas o que Deus fez em você. Ele não sabia que Deus já havia feito algo no coração e na vida de Davi. Não é o que falam de você, mas o que Deus já fez em você. Pense nisso. Amém? A segunda verdade, não é onde você está, mas com quem você está. Davi estava no vale, mas ele estava com Deus. Você pode estar passando por um vale agora, existencial, mas Deus está com você. É isso que vai fazer a diferença, porque a Bíblia está dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pense nisso. Não é onde você está, mas com quem você está. Eu tenho um amigo que ele me indicou um livro que eu nunca encontrei, já tem uns 20 anos isso, e ele me disse que o nome do livro era este, No Deserto, mas bem acompanhado. Eu não sei se esse livro existe, eu nunca consegui encontrar. Então aqui, não é onde você está, mas com quem você está. Deus está contigo, nesses teus momentos difíceis. Deus está contigo, quando você pensa que está sozinho ou sozinha. Deus está contigo, Ele está direcionando a tua vida. Você não vai ser derrotado, essa batalha vai ser vencida, esse gigante vai cair, você vai ter a oportunidade de triunfar dentro dessa situação. Pode ter certeza que Deus está falando contigo, é você mesmo. Deus está falando contigo que vai te dar vitória. Deus está falando contigo que vai mudar esse quadro de vida que você está vivendo. Deus está falando contigo que tem vitória para você. Ele é soberano, Ele tem uma história nova para você. Não é onde você está, mas como você está, com quem você está. Amém? Em terceiro lugar, não é o que você tem, mas como você administra isso. Não é o que você tem, mas como você administra isso. Os soldados de Saul tinham espada, mas não estavam administrando adequadamente. Tinham treinamento, mas não estavam usando isso de forma prática. Davi chega, né? Tem uma funda, tem uma pedra e ele administra bem isso. É isso que Deus espera de nós. Administra o que você tem em mãos. Começa aí fazendo. Lava a tua mão, se levanta, lava o teu rosto, enxuga as tuas lágrimas. Parte para cima desse problema que tem jeito. Não é o que você tem, mas como você administra isso. Se nós fizermos uma má administração daquilo que Deus está disponibilizando para nós vamos continuar perdendo. Agora, se a nossa administração, como foi o caso de Davi, né, for bem feita, a vitória com certeza ela virá. Eu gostaria de orar contigo nesta hora, agradecendo a Deus por esta palavra, que tenho certeza que procede do coração de Deus. Eu quero orar por tua família. Querido Deus, em nome de Jesus, toma a família dos meus amados que estão vendo e aqueles que verão essa palavra. Tira a aflição do coração dos teus filhos. Revela para eles, meu Deus, que eles têm potencial guardado, que tu guardou um potencial no coração de cada um deles e eles são mais que vencedores. Ó Pai, que tu possa levantar cada uma dessas pessoas que estão assistindo este vídeo, meu Deus. Abençoa, triunfa, Senhor, nas causas deles, meu Deus. Abençoa o lar deles com prosperidade, abençoa o lar deles com paz, abençoa a vida deles com paz, meu Senhor, em nome de Jesus. Entra com prosperidade, entra, meu Deus, com solução. Tu pode fazer todas as coisas. Ó Deus, a tua palavra diz que operando tu, quem é que pode impedir? Opera na vida deles, meu Senhor. Esta é a minha oração,
agradecendo a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.